Vamos comparar o Reino Unido e a França hoje. Vamos examinar esses países em 7 áreas diferentes, abrangendo informações básicas, geografia, populações, economia, qualidade de vida, militar e, é claro, uma série de outros aspectos aleatórios. O Reino Unido, situado na Europa Ocidental, foi estabelecido em 1º de maio de 1707. O monarca atual é o rei Carlos III, enquanto a primeira-ministra é Liz Truss, representando o Partido Conservador. Agora, por favor, aprecie esta montagem do ex-primeiro-ministro Boris Johnson. Já a França, também localizada na Europa Ocidental, foi fundada em 22 de setembro de 1792. O presidente Emmanuel Macron atua como chefe de Estado e chefe de governo, sendo membro do Partido Marche. A França é composta por 13 regiões administrativas, abrangendo a França continental, além de 13 territórios e departamentos ultramarinos espalhados pelo mundo. Estes incluem Saint-Pierre e Miquelon na América do Norte, Martinica, Guadalupe e Saint-Martin, compartilhado com a Holanda, no Caribe, Guiana Francesa na América do Sul, Maiote na África, e Nova Caledônia e Polinésia Francesa na Oceania. Por sua vez, o Reino Unido é dividido em 4 países constituintes: Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Além disso, possui 14 territórios, como Gibraltar, Bermudas, Ilhas Virgens Britânicas, Turques e Caicos, Ilhas Cayman e Ilhas Malvinas, além de 3 dependências da coroa: Ilha de Man, Guernsey e Jersey. Geograficamente diversa, a França apresenta terras agrícolas montanhosas ao norte, falésias e praias no noroeste, praias mediterrâneas no sul e montanhas nos Alpes, na fronteira com a Itália e a Suíça, e nos Pirineus, na fronteira com a Espanha. Por outro lado, o Reino Unido possui montanhas na Escócia, colinas no norte da Inglaterra, terras agrícolas no centro, e penhascos na Cornualha, junto com praias rochosas no sul da Inglaterra. Em termos de área, a França abrange cerca de 640 mil km², enquanto o Reino Unido tem aproximadamente 250 mil km². Isso significa que a França pode acomodar cerca de 2,6 vezes a população do Reino Unido, e classificar-se como o 42º maior país do mundo, enquanto o Reino Unido está em 78º lugar. O Reino Unido abriga quase 67,1 milhões de pessoas, com uma taxa de crescimento populacional anual de 0,6%. A França tem uma população quase idêntica de 67,9 milhões, porém com uma taxa de crescimento menor, de 0,2%, posicionando-a como o 20º país mais populoso do mundo, com o Reino Unido logo atrás, em 21º lugar. No Reino Unido, 49,43% da população são homens, enquanto 50,57% são mulheres. Na França, a divisão é um pouco mais desigual, com 48,39% de homens e 51,61% de mulheres. Em relação à obesidade, o Reino Unido apresenta uma taxa mais alta, com 27,8% da população adulta considerada obesa, em comparação com 21,6% na França. Com uma densidade populacional mais alta, o Reino Unido tem 719 pessoas por milha quadrada, 277 pessoas por quilômetro quadrado, enquanto a França tem 303 pessoas por milha quadrada, 117 pessoas por quilômetro quadrado. As 10 maiores cidades do Reino Unido incluem Bristol, Liverpool, Edimburgo, Manchester, Bradford, Sheffield, Glasgow, Leeds, Birmingham e Londres. Já as 10 maiores cidades da França são Lyon, Bordeaux, Estrasburgo, Montpellier, Nice, Toulouse, Marselha, Lille, Nantes e Paris. Londres, a capital do Reino Unido, abriga quase 9 milhões de pessoas em sua área metropolitana, enquanto Paris, a capital da França, tem uma população de apenas 2,1 milhões. No entanto, a área metropolitana de Paris é ainda maior, com quase 14,7 milhões de habitantes. No que diz respeito aos idiomas, o inglês é predominante no Reino Unido, com cerca de 98% da população falando. Na França, 88% da população fala francês como primeira língua, 94% fala francês no total e 39% são capazes de falar inglês. Quanto à religião, 60% dos britânicos são cristãos, 33% não têm religião, 4% são muçulmanos e 3% seguem outras religiões. Na França, 47% da população é cristã, 40% não tem religião, 5% são muçulmanos e 8% seguem outras religiões.
O Reino Unido possui um PIB de 3,37 trilhões de dólares, enquanto a França tem um PIB ligeiramente menor, de 2,93 trilhões de dólares, colocando o Reino Unido como a sexta maior economia do mundo e a França como a sétima. Ambos os países têm taxas de crescimento econômico semelhantes, com o PIB do Reino Unido crescendo cerca de 1,4% ao ano e o PIB francês crescendo cerca de 1,5% ao ano. Apesar de representarem uma pequena parte da população global, 0,84% e 0,85%, respectivamente, o PIB do Reino Unido e da França contribui significativamente para a economia global, sendo responsáveis por 3,6% e 3,1%, respectivamente. O PIB per capita do Reino Unido é de quase 50 mil dólares, comparável a lugares como a Nova Zelândia e Hong Kong. Já o PIB per capita da França, ligeiramente inferior, é próximo de 45 mil dólares, tornando-o comparável a lugares como Andorra e Japão. A moeda oficial do Reino Unido é a libra esterlina, enquanto a França utiliza o euro. Para efeito de comparação, uma libra esterlina equivale a aproximadamente 1,18 dólares e um euro equivale a aproximadamente 1 dólar. A França é o lar de grandes empresas como Renault, Michelin, Orange, Peugeot, L'Oréal e Air France. Enquanto isso, o Reino Unido possui empresas como Unilever, Barclays, HSBC, AstraZeneca, Rio Tinto, GSK e BP. A taxa de desemprego no Reino Unido está atualmente em torno de 3,8%, enquanto na França é mais alta, situando-se em 7,5%. O Reino Unido exporta mais de 770 bilhões de dólares em bens para outros países, enquanto a França exporta cerca de 733 bilhões de dólares, tornando o Reino Unido o quinto maior exportador mundial e a França o sexto. Algumas das maiores exportações do Reino Unido incluem petróleo bruto, máquinas, produtos farmacêuticos, veículos e aeronaves, enquanto as da França incluem aeronaves, produtos farmacêuticos, veículos, motores de turbina a gás e vinho. Além de serem grandes exportadores, tanto a França quanto o Reino Unido são grandes importadores, com a França importando quase 570 bilhões de dólares por ano e o Reino Unido importando mais de 630 bilhões de dólares. Isso torna o Reino Unido o quinto maior importador mundial e a França o nono. Os principais parceiros comerciais da França são a Alemanha, Itália, Bélgica, Espanha, Estados Unidos e Reino Unido, enquanto os principais parceiros comerciais do Reino Unido são os Estados Unidos, Alemanha, Países Baixos, França, China e Irlanda. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, mede o desenvolvimento de uma nação considerando fatores como renda média, esperança de vida e educação. O Reino Unido possui um IDH de 0,929, classificando-o como o 18º país mais desenvolvido do mundo. Enquanto isso, a França apresenta um IDH ligeiramente inferior, de 0,903, posicionando-a como o 28º país mais desenvolvido. O rendimento médio anual na França é de aproximadamente 45.600 dólares, enquanto no Reino Unido é quase idêntico, em torno de 44.500 dólares por ano. O Reino Unido enfrenta uma taxa de pobreza relativamente alta, cerca de 22%, principalmente devido a padrões elevados de custo de vida, o que equivale a aproximadamente 14,5 milhões de pessoas. Em contrapartida, a França tem uma taxa de pobreza muito mais baixa, de 14,2%, representando cerca de 9,6 milhões de pessoas. O Reino Unido mantém um orçamento militar anual de 68,4 bilhões de dólares, representando aproximadamente 3,2% dos gastos militares globais e cerca de 2,2% do PIB britânico. Por sua vez, a França dispõe de um orçamento militar anual de 56,6 bilhões de dólares, o que equivale a cerca de 2,7% dos gastos militares globais e aproximadamente 1,9% do PIB francês. Esses números colocam o Reino Unido como o quarto maior gastador militar do mundo e a França como o sexto. O exército britânico conta com 227 tanques, aproximadamente 194 mil militares em serviço ativo e 37 mil na reserva. Já o exército francês possui 406 tanques, mais de 208 mil militares em serviço ativo e 35 mil na reserva. Na área aérea, a Força Aérea Real Britânica possui 479 aeronaves, enquanto a Força Aérea Francesa dispõe de 917. No que diz respeito à Marinha, a Marinha Real Britânica possui cerca de 70 navios, incluindo 2 porta-aviões e 11 submarinos, enquanto a Marinha Francesa tem aproximadamente 100 navios, incluindo um porta-aviões e 10 submarinos. Em termos de armamento nuclear, o Reino Unido possui cerca de 225 armas nucleares, enquanto a França possui aproximadamente 290. Globalmente, a França é classificada como tendo o 7º exército mais forte do mundo, com o Reino Unido logo atrás, em 8º lugar.
Ambos os países têm suas próprias características distintas e pontos fortes. Por exemplo, o Reino Unido tem uma economia robusta, uma história rica e diversa e uma influência significativa na política mundial. Por outro lado, a França é conhecida por sua cultura vibrante, sua culinária renomada, sua ênfase nas artes e no estilo de vida sofisticado. No entanto, em termos de números brutos, a França tem uma economia ligeiramente menor em comparação com o Reino Unido, mas recebe significativamente mais turistas anualmente, sendo o país mais visitado do mundo. Além disso, a França tem um IDH ligeiramente inferior ao do Reino Unido, mas ainda está entre os países mais desenvolvidos. Dito isso, o vencedor da comparação depende dos critérios específicos que consideramos mais importantes. Se priorizarmos o turismo e a influência cultural, a França pode ser vista como vencedora. Se olharmos para a economia e influência política, o Reino Unido pode se destacar mais. Quanto às próximas comparações, pode ser interessante explorar mais detalhes sobre aspectos como qualidade de vida, educação, saúde, ambiente e sustentabilidade, entre outros. Isso nos permitiria ter uma visão mais completa e equilibrada das diferenças e semelhanças entre os dois países. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, não esqueça do like, compartilhe e comente, principalmente se inscreva-se no canal, irá nos ajudar muito. Até a próxima!